Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, aqueles que nos ouvem e nos assistem nesta noite. Nós estamos aqui na Assembleia de Deus, Ministério Palavra Viva, em Cataguases, para gravar o nosso culto e neste momento estamos iniciando a gravação do nosso culto. Nós vamos fazer uma oração, depois teremos um período de louvor e logo em seguida estaremos trazendo a meditação da Palavra do Senhor nesta noite. Querido Deus, amado Pai, é no nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós nos colocamos diante da Tua presença nesta hora para oferecermos a Ti o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor. Senhor, nós estamos aqui neste momento e os Teus servos assistirão em seus lares e juntos, em um só propósito, estaremos louvando e bendizendo o Teu santo nome. O nosso desejo é que este momento seja recebido pelo Senhor como oferta em gratidão, como sacrifício agradável a Ti. Que este culto, nesta hora, possa chegar diante da Tua presença como cheiro de incenso suave. Assim, ó Pai, nós pedimos a Tua bênção, a direção do Teu Espírito Santo, nos conduzindo em tudo aquilo que fizermos. E tudo aquilo que falarmos, tudo aquilo que fizermos, seja para a glória do Teu nome e seja para a edificação daqueles que assistirem e ouvirem. No nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós assim oramos agradecidos. Amém e amém, Senhor. Cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor. Filho, eu te levo, e jamais te deixei, eu te levo, e das dores sarei, cada lágrima enxuguei, sempre ouvi a tua voz, teu adorador.
seja o nome do Senhor. Estamos aqui continuando este culto, após ouvirmos estes louvores, e agora vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, o capítulo de número 7, o versículo de número 14. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14, que diz assim a palavra do Senhor: E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amados, estamos nesses dias vivendo tempos trabalhosos, dias difíceis, dias em que o coronavírus, ele assombra o mundo. Um vírus que surgiu em uma cidade da China, agora se espalha por todo o mundo. Cerca de 120 países já se conhece casos do coronavírus. E tal peste que assola a humanidade, nós temos que analisá-la de duas maneiras. Nós temos que ter uma visão do mundo físico e uma visão do mundo espiritual. Quando olhamos a visão do mundo físico, e naturalmente é o que é mais debatido nos rádios, nas televisões, pelas mídias sociais, é uma guerra, como muitos dizem, uma guerra onde se tem como objetivo o domínio econômico internacional. Nós ouvimos muitas coisas, muitas pessoas opinam sobre este fato, mas a realidade é que há um grande indício de que de fato seja uma guerra visando o domínio econômico mundial. E quando nós olhamos ainda pelo mundo físico para dentro da nossa nação, nós vemos uma luta incessante contra o vírus, a busca por remédios, não só aqui no nosso país, mas como em todos os países, mas queremos nos ater um pouquinho à nossa nação. Então, por um lado, nós vemos aí o Ministério da Saúde, pesquisadores, todos buscando uma solução para este vírus. Por outro lado, estamos aí à beira de um colapso econômico, devido às paralisações, funcionários ficando em casa, empresários, muitas das vezes sem saber até como vai pagar os seus funcionários. Então estamos à beira de um colapso econômico. E a despeito de tudo isso, que acontece tanto aqui como no exterior, também temos uma guerra política descabida dentro do nosso próprio país. É claro que não vamos entrar aqui em pormenores, mas o que nós temos visto são muitos opinando, muitos reclamando do que está sendo feito, mas também não oferecem nenhuma ajuda concreta, não conseguem oferecer nenhuma solução quanto a isso. Mas nós não queremos nos ater a este ponto. O nosso objetivo é tratarmos mais da perspectiva espiritual que nós passamos neste momento, que nós vivemos neste momento aqui neste mundo, tanto aqui a nível da nossa nação, do nosso país, como a nível propriamente dizendo mundial. E dentro desta perspectiva espiritual, nós podemos considerar algumas coisas. E uma das coisas que nós queremos considerar nesta noite é que Deus está trazendo juízo sobre a terra. Os homens estão cada dia mais buscando os seus próprios interesses. Os homens estão cada dia mais amantes de si mesmos. Os homens a cada dia mais se acham autossuficientes.
Cristo deixou de ser o centro de todas as coisas. Deus deixou de ser o centro de todas as coisas. E o homem tem se tornado a cada dia o seu próprio Deus, o centro da sua própria vida. E quando nós tiramos o teocentrismo, o cristocentrismo da nossa vida e colocamos o egocentrismo ou o antropocentrismo diante de nós, aplicando as nossas vidas, nos esquecemos de Deus. E quando nós nos esquecemos de Deus, quando nós viramos as costas para Deus, algumas coisas começam a acontecer. Não que aconteça de uma forma muito rápida, às vezes parece demorar um pouquinho. E como alguns já têm falado, até mesmo através das mídias sociais, alguns eventos que já têm acontecido no Brasil, depreciando o Senhor Jesus Cristo, trazendo uma vexação ao nome do Senhor Jesus Cristo, zombando da fé no Senhor Jesus Cristo. E com o passar do tempo, as pessoas vão assim fazendo e multiplicando isso a todo tempo. E uma hora, como a gente costuma dizer, uma hora a fatura ela chega, uma hora a conta ela chega. E eu quero acreditar que é exatamente isso que está acontecendo no mundo e também no nosso país. Nós não podemos, de maneira alguma, como igreja do Senhor, passarmos desapercebidos, como se isso fosse algo meramente natural, como se fosse meramente uma guerra econômica, como se fosse apenas uma guerra política trazendo para dentro da nossa nação. Mas nós precisamos compreender isso como igreja do Senhor, que Deus, Ele assim permite acontecer, ou Deus assim o faz, para nos chamar a atenção, para que nós possamos nos lembrar dEle, para que nós possamos nos voltar para Ele. Vivemos em um tempo difícil, uma igreja morna, uma igreja que não se busca mais a Deus como se deveria buscar, uma igreja que não é mais tão obediente como deveria ser, um cristianismo muito falho, muito superficial, um cristianismo onde está longe de ser o verdadeiro cristianismo. E nesta oportunidade que nós temos de estarmos aqui trazendo a palavra do Senhor, nós queremos dizer para você, o Senhor, Ele não quer uma igreja morna, o Senhor, Ele quer uma igreja avivada, porque a igreja morna não é a igreja que vai ser arrebatada, a igreja que será arrebatada é a igreja avivada. E a palavra do Senhor, este versículo que nós lemos nesta noite, ele é um versículo que retrata a nossa situação, de todas as coisas que estão acontecendo, algumas que ainda poderão acontecer. Só existe uma maneira da igreja vivenciar este momento e sair vitoriosa neste momento. A primeira coisa que a igreja do Senhor precisa fazer, aquilo que aqueles que se dizem cristãos precisam fazer, a primeira coisa é nós nos humilharmos. Humilhar é abaixar, é se curvar, é não ser soberbo, é não se achar o dono da razão, o dono da verdade, aquele que tem domínio sobre as situações. Se humilhar é não achar desculpa para os erros. Nós vivemos num tempo em que muitos estão errando, muitos estão pecando e estão achando desculpas para o seu erro. Estão achando desculpas, estão transferindo responsabilidades. Estamos parecendo com o nosso pai Adão, quando Deus o chama e ele se esconde porque percebeu que estava nu, porque percebeu que havia pecado contra Deus, quando seus olhos se abriram após comer o fruto proibido. E quando Deus então diz: Adão, o que você fez? Ele disse: Senhor,
foi a mulher que tu me deste. E quando o Senhor então vai à mulher, ela diz: Senhor, foi a serpente que tu colocaste para guardar o jardim. Ela me enganou. E eu costumo dizer que se Deus falasse com a serpente diria: Senhor, foi o anjo que tu expulsaste do céu. Ou seja, nós sempre encontramos desculpas para os nossos erros, mas Deus, Ele não vê desculpas para o nosso erro. Erro é erro, pecado é pecado. E a primeira coisa que nós então precisamos fazer é nos humilharmos diante da presença do Senhor, para que a igreja do Senhor, para que a igreja brasileira, para que a igreja no mundo, para que a igreja local, ela seja avivada, se inicia com humilhação. O avivamento começa quando nós choramos pelos nossos pecados. A palavra do Senhor, o Sermão do Monte, o Senhor Jesus, ele diz: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E muitas das vezes aplicamos este texto, compreendemos este texto como se, quando vivêssemos em um momento de adversidade, um momento de angústia, e chorássemos, nós receberíamos o consolo de Deus. Não podemos dizer que não seja aplicado a isto, mas na verdade, quando o Senhor disse: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados, Ele está dizendo: bem-aventurado aqueles que choram pelos seus pecados, aqueles que se humilham na minha presença, aqueles que não buscam desculpas para os seus pecados, mas reconhecem os seus pecados, fazem como Davi quando foi repreendido pelo Senhor: Senhor, contra ti somente pequei, e fiz ao que os teus olhos é mal. Eu sempre digo que Davi não encontrou desculpas, ele não ofereceu a Deus desculpas, ele ofereceu a Deus um coração quebrantado. Ele não ofereceu a Deus uma desculpa como que transferindo a responsabilidade para Batseba. Ele não ofereceu a Deus uma desculpa qualquer, mas ele disse: Senhor, eu pequei contra ti. Sabe, nós como igreja do Senhor, precisamos, claro, fazermos uma avaliação da nossa vida. E precisamos então nos humilharmos diante de Deus. Deus, Ele não quer, como já disse, uma igreja morna, como era a Laodiceia. Apesar de uma igreja próspera, uma igreja rica, uma igreja aos olhos dos homens bem conceituada, uma igreja que renovava os seus votos diante de Deus, mas renovava os seus votos sem humilhação, sem arrependimento, sem contrição no coração. E Deus, Ele não aceita o verniz espiritual, como se tudo estivesse bem. Deus não tolera. Deus, o que Ele quer é ver em nós um coração quebrantado, um coração arrependido diante da sua presença. E é exatamente isso que o escritor aqui ele diz a nós: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e agora ele diz, e orar. Todos os avivamentos que nós vamos encontrar na palavra do Senhor, que ocorreram em Israel, eles começaram sempre com uma palavra de Deus, uma palavra de correção, uma palavra de exortação, uma palavra convocando o povo a se arrepender. E quando o povo entendia então o seu pecado, em meio às adversidades que vinham a Israel, Deus, Ele levantava profetas, levantava homens, servos dele, e pregava a sua palavra. E então o povo começava a ouvir aquela palavra, e eles se humilhavam. E quando se humilhavam, eles levantavam a voz em oração. E foi exatamente desta maneira que Deus, Ele restaurou a cidade de Jerusalém do pó. Foi quando Neemias chorou. Foi quando Neemias clamou. Foi quando Neemias falou para o Senhor: tenha misericórdia de nós. E aí sim, o Senhor atendeu a oração do seu servo e fez com que a cidade fosse reerguida no meio do nada. Depois de ser devastada pelo inimigo, depois de ser destruída pelo inimigo, alguns anos depois, cerca de 70 anos depois,
povo volta a Jerusalém e começa a reerguer aquela cidade. Aqui também ele diz: humilhar, orar e buscar a minha face. Buscar a face de Deus nem sempre é nós nos dirigirmos a Ele em oração. E por quê? Porque depende da oração que nós vamos fazer diante de Deus. Nós vivemos num tempo em que a igreja do Senhor, ela está necessitando o aprendizado da oração. E por que ela precisa aprender a orar? Porque nós, como igreja do Senhor, precisamos orar. Porque a palavra que tem sido ensinada em muitos púlpitos tem sido ensinada de forma errada e tem conduzido os homens a orar de forma errada. E é muito comum hoje nós ouvirmos pessoas dizendo: olha, encoste Deus na parede. Deus, Ele tem que fazer aquilo que você quer. Ou o Senhor te concede aquilo que você quer, ou você não serve mais a Ele. E as orações normalmente, elas são assim: me dá, me abençoa, eu quero. Isso não é buscar a face de Deus. Pode até ser uma oração de forma errada, mas não é buscar a face de Deus. A palavra do Senhor, ela nos ensina que Deus, Ele não quer que o seu povo o busque pelas bênçãos. Ela quer que o povo busque a Deus por quem Deus é. Certa vez, Jesus começou a ensinar a palavra e no seu discurso, Ele começou a apertar naquele discurso. E diz a palavra do Senhor que muitos começaram a ir embora. E muitos daqueles que Ele tinha escolhido como discípulos também foram embora. E de repente, Jesus se vê cercado apenas pelos 12. E quando Jesus vê apenas os 12 ao seu lado, Ele diz assim: olha, vocês também não querem acompanhá-los? Vocês também não querem segui-los? E então Pedro traz aquela palavra, aquela revelação que veio a ele do Espírito de Deus: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Só o Senhor é Deus. Não há outro Deus, não há outro Senhor, não há outro que nos dá aquilo que é mais importante para as nossas vidas, que é a nossa salvação. Buscamos a Deus por quem Ele é, por quem Ele é, porque Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele tem domínio sobre todas as coisas. Todas as coisas que acontecem no mundo, basta uma palavra de Deus, e isso pode se interromper. Basta uma ordem dos céus e todas as coisas podem se mudar. Portanto, nós devemos buscar a Deus não por isso, não por aquilo que Ele pode fazer, mas por quem Ele é. E a outra coisa que nós devemos buscar a Deus é pela nossa salvação. Pedro e aqueles discípulos, embora no meio ainda estava aquele que o trairia, mas Pedro naquele momento ele estava falando de algo que eu e você precisamos pensar. O Senhor Jesus também disse que muitos buscavam Ele por causa do pão, por causa da comida, o peixe que Ele multiplicava, o pão que Ele multiplicava, os enfermos que Ele curava, mas não buscava Ele por aquilo de fato que Ele veio fazer, que era trazer salvação a todos os homens. Igreja do Senhor, você que nos assiste neste momento, não busque a Jesus pelas bênçãos materiais, busque a Jesus pela bênção espiritual, que é a nossa salvação. Saiba que a vida que nós vivemos aqui nesta terra é um curto espaço de tempo que nós vivemos. Porque o que são 60, 70, 90, quem sabe 100 anos diante da eternidade não é nada.
E nós temos que buscar a Jesus, porque só Ele é quem pode nos dar uma vida eterna ao lado de Deus. Que nós venhamos buscar a face de Deus, com o objetivo de buscarmos a Deus e buscarmos de Deus, primeiro, aquilo que é o propósito principal da vinda do Senhor Jesus a este mundo. Como o servo do Senhor Moisés, quando ele estava lá no deserto, em um determinado momento, Deus disse a Moisés: Moisés, eu não vou continuar mais com vocês, eu não vou continuar mais com este povo, mas tem um detalhe, eu vou enviar um anjo, e este anjo vai conduzir vocês, e este anjo vai cuidar de tudo. Em outras palavras, olha, este anjo vai nos acompanhar até a entrada da terra prometida, ele vai conduzir vocês, ele será um ministro meu, trazendo bênçãos sobre a vida de vocês. E a resposta de Moisés foi a seguinte: Senhor, nós não sairemos daqui se a tua presença não for conosco. Em outras palavras, Moisés estava dizendo: Senhor, eu prefiro morrer neste lugar com a tua presença do que sair daqui e até alcançar as promessas que são até da tua parte, mas se a tua presença não for conosco. Isso de fato é desejar a presença de Deus. Isso de fato não é buscar a Deus pelas bênçãos, porque se assim fosse, Moisés estaria tranquilo: Senhor, tá bom, se o Senhor não quer ir comigo, o Senhor, quem sabe, o anjo que vai me conduzir, vai me levar à terra prometida, vai, então tá bom. Mas Moisés não. Moisés não queria a bênção de Deus, Moisés queria a presença de Deus, e buscar a Deus é exatamente isso. Por isso que nós falamos ainda há pouco, que a igreja está precisando aprender a orar, porque a nossa oração, a oração da igreja, ou a oração de parte da igreja, é sempre buscando tão somente a bênção de Deus, é tão somente querendo aquilo que Deus pode dar. Mas Deus, Ele não quer apenas dar bênçãos, derramar bênçãos sobre nós, porque isso Ele faz, e Ele sabe que nós necessitamos de todas essas coisas, de todo esse cuidado aqui na terra, mas Ele quer muito mais estar presente na nossa vida. Ele não quer ser apenas o Deus abençoador, mas Ele quer ser o Deus presente na nossa vida, aquele que tem comunhão conosco. É por isso que a palavra do Senhor diz que lá Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo de número 1: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Nós éramos inimigos de Deus, estávamos separados de Deus, mas Jesus Cristo veio, pagou o preço da nossa redenção, para que eu e você nos tornássemos amigos de Deus. Ou seja, agora nós temos comunhão com Deus, e é esta comunhão que a igreja deve buscar, é este privilégio que a igreja deve desfrutar, esta comunhão com o Pai Celestial, é desejar muito mais, almejar muito mais a presença de Deus do que as suas bênçãos. Como o próprio Senhor Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Se nós anelarmos, desejarmos a bênção do Senhor, pode ser que fiquemos sem ela, ou até pode ser que venhamos alcançá-las, mas não é o mais importante para a nossa vida. O mais importante é a presença de Deus em nós, como a palavra do Senhor diz: ou não sabeis vós que sois templo do Deus Altíssimo, que o Espírito de Deus habita em cada um de nós. É exatamente isso que a igreja do Senhor precisa. Olha, antes das bênçãos, eu preciso do Senhor, eu preciso da presença de Deus na minha vida. Se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. O povo de Deus, eu e você, precisamos nos convertermos dos nossos maus caminhos. Às vezes achamos
que só aqueles que não são cristãos, só aqueles que não professam a fé no Senhor Jesus, é que andam por maus caminhos. Nós também andamos por maus caminhos. E que maus caminhos são estes que nós andamos? Quando nós deixamos que a velha natureza, que a natureza adâmica, ela esteja patente na nossa vida. Alguém pode dizer, olha, mas eu herdei essa natureza. É verdade. Mas o apóstolo Paulo disse, olha, que se nós vivemos no Espírito, nós também devemos andar no Espírito. Se nós cremos em Jesus, se nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, se o Espírito de Deus habita verdadeiramente em nós, nós temos que viver em novidade de vida. E é necessário então fazermos uma análise sobre a nossa vida. Façamos algumas perguntas a nós nesta noite. As nossas palavras, elas são santas ou elas são profanas? O que nós falamos, todos podem ouvir ou nem todos podem ouvir? O que nós falamos edificam as pessoas ou envergonham o nome do Senhor Jesus quando nós nos dizemos cristãos e proferimos tais palavras? Qual é o nosso comportamento diante daqueles que estão à nossa volta, daqueles que até nos fazem mal? Nós falamos bem ou também falamos mal deles? Falamos o que convém a respeito deles ou os desprezamos? Nós temos que tomar cuidado, um cuidado muito grande, porque às vezes nós confundimos sinceridade, falarmos a verdade e falar mal do nosso próximo, do nosso irmão. Isso não convém. E nós, como igreja do Senhor, nós não devemos falar mal uns dos outros. O Senhor Jesus disse, bendizei aos que vos maldizem. Um grande mal da igreja dos nossos dias, guardar mágoa no coração. Como anda o teu coração? Cheio de mágoa ou um coração cheio da presença do Espírito de Deus? Um coração alegre ou um coração rancoroso? Às vezes o nosso irmão peca contra nós, mas o escritor aos Hebreus, ele nos traz uma mensagem muito profunda. Ele diz assim, que é para nós termos cuidado, para que nenhuma raiz de amargura brotando no nosso coração venha nos contaminar, venha contaminar aqueles que estão à nossa volta. E se isso acontecer conosco, nós estaremos nos privando da graça de Deus. Como anda o teu coração? Cheio de amargura? Rancoroso? Você precisa se humilhar diante do Senhor. Você precisa buscar a face do Senhor. Não adianta falar que o coração está amargurado, está rancoroso, um coração cheio de mágoa, porque alguém te fez mal. Lembre-se, mal maior nós fizemos para Jesus, e Jesus nos ofereceu o seu perdão. Inveja, pendências mal resolvidas, não falamos com as pessoas, não falamos com os outros. A Bíblia diz que quando estiver em nós, que nós tenhamos paz com todos os homens. É possível que alguém não queira ter paz conosco, mas da nossa parte, nós precisamos ter paz com todos os homens. Tem tido prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor? Seja meditar, seja ouvir, seja estar na igreja aprendendo. Qual tem sido a sua relação com a palavra do Senhor? Tem ido à casa do Senhor? Nesses dias, de fato, há um problema, uma dificuldade. Nós não podemos, né? Por isso, estamos gravando este culto, estamos levando a palavra de Deus até você. Mas você tem tido prazer, satisfação, alegria em ir à casa do Senhor? Tem sido avarento? Nós precisamos entender aquilo que
Eclesiastes, no capítulo 7, versículo de número 20, vai dizer: olha, não há homem que não peque. Talvez em uma dessas citações que nós fizemos, é possível que você esteja incluso, ou talvez em nenhuma destas, mas em outras. Mas na realidade, todos nós temos que nos humilhar, precisamos nos arrepender, precisamos confessar os nossos pecados diante do Senhor. Porque diz o profeta Isaías que os nossos pecados, eles fazem separação entre nós e o nosso Deus, de maneira tal que as nossas orações, elas não são ouvidas pelo Senhor, elas são impedidas de chegar até o Senhor. Que os maus caminhos que nós andamos por ele, que nós possamos romper com o mau caminho. Romper com o mau caminho é dar as costas para estas práticas e nos voltarmos para Deus. É rompermos com aquilo que nos separa de Deus, para que nós venhamos nos unir a Deus. E todos estes caminhos maus, nós precisamos deixá-los. Nós precisamos, como disse, fazer uma análise da nossa vida, para que possamos nos confessar diante de Deus, nos arrependermos diante dele, orarmos, buscarmos a sua face, para que a promessa dele venha se cumprir nas nossas vidas. E a promessa dele é maravilhosa, a promessa dele é gloriosa, a promessa dele é: ouvirei do céu. O que está impedindo de você ser avivado e aliviado? O que está impedindo? Só existe uma coisa que nos impede de Deus ouvir as nossas orações: são os nossos pecados, que possamos confessá-los a Deus. É necessário nós buscarmos a Ele, nos converter destes maus caminhos, para que então Ele possa ouvir a nossa oração. E não é apenas escutar a nossa oração, mas é ouvir a nossa oração, é se atentar à nossa oração e se prontificar em responder a nossa oração. Isaías, no capítulo de número 44, tem um versículo muito bonito aqui, que é o versículo de número 3, que diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Queridos, não deixe que nada impeça do Senhor ouvir a tua oração, porque a promessa dele é maravilhosa para nós. É a promessa de ouvir, se atentar à nossa oração e de derramar a bênção, derramar o Espírito sobre nós e sobre a nossa posteridade. Depois ele diz: perdoarei os seus pecados. O Senhor ouve e o Senhor perdoa. O amor de Deus, ele é incondicional, mas o perdão é somente para aquele que se arrepende. Às vezes nós pecamos, nós erramos, nós andamos por caminhos maus, não nos arrependemos dos nossos pecados e falamos: mas Deus é amor, Deus, ele me ama. E é verdade, Deus, ele te ama, Deus, ele me ama, e ele me ama tanto, ele te ama de uma maneira tão imensurável, que ele enviou Jesus Cristo para sofrer lá na cruz do Calvário o que era para eu e você sofrermos. Jesus sofreu, Jesus tomou o nosso lugar na cruz, ele sofreu a ira de Deus sobre o pecado da humanidade, a ira de Deus que era para vir por causa dos meus pecados sobre a minha vida, a ira de Deus que era para vir por causa dos seus pecados sobre a sua vida, foi derramada sobre Jesus na cruz do Calvário. Deus, ele é amor,
mas ele é justiça. E quando ele diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados, desta maneira assim foi. Ele enviou o seu Cordeiro, o perfeito, o santo, o imaculado, o impecável, aquele que nunca pecou, para derramar o seu sangue inocente e se apresentando naquela cruz como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e se apresentando também naquela cruz como sumo sacerdote, aquele que oferece um sacrifício perfeito a Deus. É por isso que nós temos esta oportunidade de nos humilharmos diante do Senhor, de orarmos, de buscarmos a sua face e de nos convertermos dos nossos maus caminhos. É porque Jesus, ele trouxe a nós o perdão dos pecados. Ele trouxe isso a nós. É por isso que podemos chegar diante da presença de Deus no nome do Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos orar ao Senhor, porque Ele promete perdoar os nossos pecados. Chore pelos seus pecados, e os seus pecados serão perdoados por Jesus Cristo. Como disse, o amor é incondicional. O perdão é para quem se arrepende. O perdão é para aquele que confessa e deixa. Diz assim a palavra do Senhor: aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. E também a palavra do Senhor diz que nós temos que mostrar frutos dignos de arrependimento. E o que é este fruto digno de arrependimento? É rompermos com o pecado, é dar as costas para o pecado e dizermos: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. E sabe o que Deus vai fazer? O Senhor vai nos perdoar e vai fazer tudo novo na nossa vida, para a glória do nome dEle e para uma bênção sobre nós, porque é uma grande bênção quando nós recebemos o perdão de Deus. Depois também o Senhor disse: sararei a sua terra. Deus promete sarar a nossa terra, nossos familiares, nossa igreja, a nossa nação e toda esta terra, toda esta humanidade que precisa de cura. E quando a igreja do Senhor, ela se encontra enferma, o mundo também se encontra enfermo. Quando aqueles que são cristãos estão enfermos, o mundo também está enfermo. O reflexo que nós vivemos da nossa sociedade hoje é o reflexo do mau cristianismo que nós temos vivido. Porque parece que não, mas a igreja do Senhor, ela dita o rumo deste mundo. A igreja do Senhor, ela estando sadia, teremos um mundo sadio. A igreja do Senhor estando enferma, teremos também um mundo enfermo. Não podemos inverter este valor. Não é o mundo que contamina a igreja. Às vezes nós sempre dizemos: olha, o mundo contamina a igreja está trazendo o mundo para dentro dela. Na realidade, é a igreja que está se mundanizando e está fazendo com que o mundo se torne ainda pior. Porque quando a igreja ela é santa, quando a igreja ela é irrepreensível, quando a igreja está vivendo uma vida de comunhão com Deus, o exterior, a cidade, o estado, o país, o mundo vai ser diferente. Portanto, esta é a nossa responsabilidade como igreja do Senhor. Daí, aquilo que nós conversávamos e falávamos aqui no princípio. Daí a necessidade de nós como igreja do Senhor analisarmos esta crise que nós estamos vivendo, esta pandemia que assola a humanidade. É para nós analisarmos como povo do Senhor e vermos que nós estamos precisando nos aproximarmos do Senhor. Nós estamos precisando fazer aquilo que a palavra do Senhor, no livro de 2 Crônicas, que nós lemos, quando Deus ali aparece a Salomão e faz promessas a Salomão, quando na inauguração daquele templo. E antes o Senhor então faz
as promessas, né? Quando o Senhor aparece a Salomão pela segunda vez, e ele está dizendo, olha, se nós lermos aqui os versículos anteriores ao 14, nós vamos falar de juízos de Deus sobre a terra. E aí ele disse que quando todas essas coisas acontecessem, se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E o versículo 15 ainda diz, agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Que eu e você possamos querer isto para a nossa vida. O que é ser um cristão melhor? Na realidade, sermos um verdadeiro cristão. Ser cristão é ser parecido com Cristo. É isso que eu e você precisamos nesse tempo. E alguém pode dizer, pastor, mas se a igreja assim fizer, os problemas do mundo serão resolvidos? Não. Os problemas do mundo não serão resolvidos, mas o problema da igreja estará resolvido. O problema da igreja não é o que acontece no mundo. O problema da igreja é o que está acontecendo dentro da igreja. O problema da igreja não é a pandemia. O problema da igreja é não estar preparada para encontrar com Cristo. É claro que se nós fizermos aquilo que até falamos aqui nesta noite, é claro que tem uma bênção de Deus para o mundo, para o nosso país, para o nosso estado, para a nossa cidade, para o bairro onde moramos, aonde a igreja se localiza, né? Mas aqui nós estamos falando de uma denominação, estamos falando da igreja do Senhor na face da terra. Mas é muito certo que as coisas serão melhores, mas ainda assim os nossos olhos não podem estar nas coisas deste mundo. A razão de nós nos humilharmos, a razão de nós orarmos, a razão de nós buscarmos a face do Senhor, a razão de nós nos arrependermos e convertermos dos nossos pecados, não é para que o Senhor venha acabar com a pandemia, embora haverá uma bênção de Deus e isso cessará, mas a razão de nós buscarmos ao Senhor da maneira que nós falamos é nós estarmos preparados para aquele grande dia, o dia do arrebatamento da igreja. Nós falamos sempre que Cristo vem buscar a sua igreja, mas quantas das vezes nos distraímos? E podemos dizer que quantas das vezes não? Podemos dizer que a igreja do Senhor, de uma forma geral, ela está distraída nesses dias. Não tem buscado a Deus por quem Ele é. Não tem tido alegria de estar com o Senhor. As coisas do mundo, as coisas da vida, e algumas delas nem pecados são, mas elas nos distraem e nos afastam de Deus. Que nós venhamos nos atentar. É o momento que o Senhor está dando à igreja oportunidade de nós nos colocarmos verdadeiramente na presença do Senhor. É o Senhor dizendo para nós, olha, arrependei-vos, porque o tempo é chegado. É o Senhor nos alertando, olha, o dia da minha volta está próximo. O dia da minha vinda está próximo. Que eu e você possamos meditar nesta palavra. Que eu e você possamos ter não apenas uma visão do mundo físico, mas que eu e você tenhamos uma visão do mundo espiritual. Uma visão de que Deus está corrigindo. Que Deus está dando a oportunidade aos homens de se voltarem para Ele. Porque o juízo de Deus, se assim o considerarmos que o que está acontecendo é um juízo de Deus, o mundo acha pesado. Imagina quando vier a taça da ira do juízo de Deus e esta for derramada sobre a face da terra. Misericórdia. Portanto, é o tempo que o Senhor tem nos dado de nós nos arrependermos, para que naquele dia, quando Ele voltar para buscar a sua igreja, nós estejamos preparados para encontrar com Ele e assim vivermos eternamente na glória
com o Senhor. Nós vamos orar neste momento. E eu quero convidar você a fazer uma reflexão sobre a sua vida, sobre os seus caminhos, o que você tem feito, o que você tem colocado diante dos teus olhos, o que você tem feito atentar os teus ouvidos, as suas práticas, o que você tem feito no mais oculto do seu quarto, onde ninguém vê, mas os olhos do Senhor contemplam todas as coisas. Que nós possamos, nesta noite, olhar para as nossas vidas, rasgarmos o nosso coração diante de Deus, porque é como diz a palavra, o Senhor não quer que nós venhamos rasgar as nossas vestes, Ele quer que nós estejamos rasgando o nosso coração diante dEle, abrindo a Ele toda a nossa iniquidade, todo o nosso pecado, confessando diante dEle, buscando nele a misericórdia, o perdão, para que venha um tempo de refrigério e principalmente para que o Espírito dele venha ser derramado sobre as nossas vidas, para que o Espírito dele venha agir em nossas vidas e através das nossas vidas, sendo também ganhadores de almas para o reino de Deus. Feche os teus olhos, vamos orar neste momento, em nome do Senhor. Bendito Deus, eterno Pai, nesta noite nós nos colocamos diante da Tua presença em oração e ouvimos a Tua palavra. E nesta noite, Senhor, nós queremos dizer como Teu servo, como salmista, Senhor, nós conhecemos os nossos pecados e eles estão sempre diante de nós. E, Senhor, se nós os conhecemos, muito mais o Senhor. E nesta noite, nós queremos rasgar o nosso coração diante de Ti. Venha sondar o nosso coração, venha sondar os nossos olhos, venha sondar, Senhor, os nossos ouvidos, venha sondar o que nós temos falado, o que nós temos praticado, ainda que no oculto do nosso quarto, ainda que quando nós achamos que ninguém está nos vendo, mas nós sabemos que fazemos errado, e o Senhor contempla todas as coisas. Senhor, nesta noite nós nos aproximamos de Ti, não apresentando desculpas diante de Ti, mas nós nos apresentamos diante de Ti, te pedindo, Senhor, perdoa-nos, porque contra Ti nós temos pecado. Senhor, toma a Tua igreja aqui no Brasil em Tuas mãos. Senhor, que a Tua igreja possa se voltar para Ti, que o Teu Espírito Santo possa trabalhar no coração da Tua igreja, possa mover a Tua igreja e possa promover um avivamento nesta nação. Senhor, nós precisamos deste avivamento. Nós não queremos vivermos uma vida morna, mas queremos viver uma vida cheia do Teu Espírito. Não queremos apenas termos o nome de cristão, mas queremos verdadeiramente sermos parecidos contigo. Quando os homens olharem para as nossas atitudes, quando os homens olharem para o nosso comportamento, que eles possam dizer, é um comportamento de um servo de Deus. Senhor, não por causa de nós, mas é para a glória do Teu nome. E sabemos que o benefício que isso nos traz é naquele dia estarmos na glória com o Senhor. Portanto, Pai, abençoa a Tua igreja. Oramos a Ti também nesta noite, que o Senhor venha abençoar a nossa nação. Senhor, este mal que tem assolado a nossa nação e os países do mundo, Senhor, nós Te pedimos, tenha misericórdia. Senhor, venha trazer o alívio, venha trazer o escape. Senhor, venha dar sabedoria aos médicos, aos cientistas, aos estudiosos, para que possam, o quanto mais rápido, Senhor, um medicamento que possa combater este mal que assola a humanidade. Que o Senhor venha abençoar as famílias enlutadas, que o Teu Espírito possa trazer consolo a estas famílias. Senhor, que o Teu Espírito possa trazer amparo, refrigério a estas famílias. Oramos pela Itália, aonde muitos têm chorado os seus mortos, e são muitos os mortos. Que o Teu Espírito possa consolar cada uma das famílias, que o Teu Espírito, Senhor, possa trazer o refrigério e consolo a cada um deles. Senhor amado, a todos os países aonde está este vírus trazendo
a mortandade, que o Senhor possa ter misericórdia. Senhor, sabemos que este mundo está em Tuas mãos, basta uma ordem Tua, basta uma palavra Tua, para que todas as coisas sejam mudadas. Abençoa a nossa nação, abençoa este mundo, repreenda este mal para a glória do Teu nome. E Senhor, mais uma vez, como Tua igreja, te pedimos, Senhor, desperta o Teu povo, desperta a Tua igreja, Senhor, que neste momento da adversidade, o Teu povo possa se voltar para Ti, Senhor, que o Teu povo possa se arrepender, que o Teu povo possa se converter, que o Teu povo possa se humilhar diante da Tua presença, para que o Senhor possa derramar sobre a Tua igreja um avivamento, para que o Senhor possa derramar sobre a Tua igreja as bênçãos do Senhor, e para que esta igreja esteja preparada para encontrar com o Senhor. Pai, nós assim oramos a Ti, pedimos assim a Tua bênção e Te somos agradecidos, no nome santo e bendito do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que a graça do Senhor permaneça sobre a sua vida. Nós assim encerramos esta gravação e nos próximos dias estaremos novamente colocando outras mensagens, mais louvores, e você na tua casa, não deixe de meditar na palavra do Senhor, não deixe de orar, não deixe de buscar a face do Senhor, não deixe de bendizer o santo nome do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Que Deus a todos abençoe.